Resumo detalhado de Karate Kid Lendas de 2025. Karate Kid Lendas nos apresenta a história de Lin Fong Ben-hong, um jovem prodígio do Kung Fu que, após uma tragédia familiar, se muda para Beijing, para Nova York, com sua mãe. Tentando se adaptar à nova vida, Lee enfrenta desafios atípicos de um adolescente em um ambiente desconhecido. O caminho que Lee cruza com o Sr. Han, Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos do filme de 2010, percebendo o talento e a necessidade de orientação do jovem, Sr. Han decide ajudá-lo. No entanto, para preparar Lee para um grande torneio de artes marciais que se aproxima, Han percebe que precisará de uma abordagem diferente, unindo o Kung Fu com o Karatê. E é nesse ponto que entra em cena a lenda da franquia de Karate Kid, Daniel LaRusso. Sr. Han recruta Daniel buscando expertise e conhecimento do Karatê para complementar o treinamento de Lee. A dinâmica entre os dois mestres, cada um com sua filosofia e estilo de luta, se torna um elemento central da narrativa. Sob a tutela de Sr. Han e Daniel, Lin Fong embarca em uma jornada de aprendizado que vai além das técnicas de luta. Ele aprende sobre disciplina, respeito, autoconhecimento e a importância de encontrar o equilíbrio entre diferentes abordagens. A união do Kung Fu e do Karatê representa essa busca por equilíbrio, mostrando que a força reside na combinação de diferentes habilidades e perspectivas. O filme culmina em um espetáculo épico de artes marciais, onde Lin Fong coloca em prática tudo o que aprendeu ao combinar os ensinamentos de Kung Fu de Sr. Han com a sabedoria do Karatê de Daniel LaRusso. Lee desenvolve um estilo de luta único e demonstra que a união de diferentes tradições pode gerar resultados surpreendentes. Além da ação e da sequência de luta de Karate Kid Lendas, explora temas como superação, amizade e a importância da mentoria. A relação entre Lee e seus dois mestres se aprofunda ao longo da trama, mostrando como a orientação e a sabedoria de figuras experientes podem moldar o caminho de um jovem. O filme também aborda as relações familiares de Lee e suas novas amizades em Nova York, especialmente com a família Lapine. O final do filme reforça a mensagem central da franquia: respeito, disciplina e autoconhecimento. E competição, não apenas pela habilidade de luta, mas pela sua capacidade de integrar diferentes estilos e pela sabedoria adquirida de seus mentores. Embora não haja uma cena pós-crédito tradicional, o filme apresenta um epílogo especial que conecta ainda mais lendas com o universo de Karate Kid. Vemos Lin Fong enviando uma pizza para Nova York, para a Califórnia, diretamente para a casa de Daniel LaRusso, em tom de brincadeira sobre abrir um novo negócio chamado Miyagi Pizza. Essa cena serve como uma ponte para o futuro da franquia, sugerindo possíveis novas interações entre os personagens e mantendo viva a memória do icônico Sr. Miyagi. Com certeza, vamos falar dos personagens principais de Karate Kid Lendas. Lin Fong, o protagonista do filme, um jovem talentoso no Kung Fu que se muda de Beijing para Nova York após uma tragédia familiar. Inseguro em seu novo ambiente, ele se inscreve em um torneio de artes marciais e busca orientações de dois mestres para encontrar o seu caminho. Lee representa a nova geração da franquia,
aprendendo a equilibrar tradições e novas influências. Senhor Han, interpretado por Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos no filme de 2010, ele reconhece o potencial de Lee e decide treiná-lo para o torneio. Senhor Han atua como uma figura paterna e um guia espiritual para o jovem, ensinando-lhe não apenas as técnicas de luta, mas também a disciplina e o autoconhecimento. Daniel LaRusso, o icônico Karate Kid da trilha sonora original, agora um adulto experiente, Daniel LaRusso é recrutado por Senhor Han para complementar o treinamento de Lee com seus conhecimentos de karatê. Ele traz sua sabedoria e filosofia de vida para ajudar o jovem a encontrar o equilíbrio entre Kung Fu e o karatê. Daniel representa a ligação com o passado da franquia e a continuidade de seus ensinamentos. Mia, a primeira amiga de Lee em Nova York, seu interesse romântico. Assim como Elizabeth Shue no filme original, Mia desempenha um papel importante na adaptação de Lee em sua nova cidade, sua nova vida, e imediatamente o coloca em conflito com o antagonista. Connor, o valentão local e o principal antagonista do filme. Connor torna a vida de Lee um desafio em Nova York e se torna o seu rival no torneio de artes marciais. Ele representa o obstáculo que Lee precisa superar, tanto físico quanto emocional. Mãe de Lee, Ming Na Hin, uma mulher protetora e determinada que se muda com seu filho para Nova York após a queda do filho mais velho, após a perda. Inicialmente, hesita em permitir que Lee treine artes marciais novamente. Ela percebe que o impacto positivo que o treinamento tem sobre ele e apoia na sua jornada. Victor, um boxeador que se torna amigo de Lee. Os dois trocam conhecimentos sobre luta, mostrando como diferentes estilos podem se complementar. Victor representa um apoio inspirador para Lee em seu novo ambiente. Eles são personagens centrais que impulsionam a narrativa de Karate Kid Lendas, cada um contribuindo para a jornada de Lee e aprendizado e autodescoberta.
As críticas a Karate Kid Lendas parecem ser mistas, com alguns pontos positivos e negativos recorrentes. Pontos positivos: Ben Hung como protagonista. Muitos críticos elogiaram o carisma e o talento de Ben Hung, considerando promissor para o futuro da franquia. Cenas de luta. As coreografias das cenas de luta são frequentemente destacadas como bem feitas e envolventes. Nostalgia bem utilizada em alguns casos. Alguns críticos apreciam a forma como o filme equilibra a nostalgia com novos elementos, utilizando referências à franquia de maneira funcional e narrativa, com carinho pela obra original. Encontro de Daniel e Sr. Han. A dinâmica e a atuação conjunta de Jack Chan e Ripple são apontados como um dos pontos altos do filme, especialmente quando eles dividem mais tempo de tela. Essência da franquia. Alguns avaliadores sentem que o filme mantém a essência e os valores da franquia Karate Kid. Acessível a novos públicos. Há quem acredite que o filme funciona bem, mesmo para quem não assistiu aos filmes anteriores ou à série Cobra Kai. Vamos agora para os pontos negativos. Roteiros com problemas de ritmo e profundidade. Algumas críticas mencionam que o roteiro tenta condensar muitas ideias, resultando em uma história com pouco tempo para desenvolver seus temas e personagens de forma aprofundada. Nostalgia vazia ou excessiva em alguns casos. Outros críticos consideram que a nostalgia é utilizada de forma vazia, sem um impacto emocional real, e que o filme se apoia demais em elementos já conhecidos. Repetição de fórmulas. Alguns sentem que o filme repete a estrutura narrativa dos filmes anteriores, faltando originalidade. Desenvolvimento do vilão. Há quem gostaria de ter visto o maior desenvolvimento do antagonista. Final apressado ou focado demais em fanservice. Algumas opiniões apontam que o final parece um pouco apressado e que se concentra demais em agradar os fãs. Talvez um detrimento de uma conclusão mais satisfatória para a história de Lee. Conexão com Cobra Kai mal explorada. Apesar da expectativa de uma ligação forte com a série, alguns críticos sentiram que essa conexão não foi tão impactante quanto poderia ser. Mistura de Kung Fu e Karatê. Para alguns, a justificativa e a integração dos dois estilos de luta não foram totalmente convincentes. Em resumo, as opiniões sobre Karate Kid Lendas são diversas. Alguns consideram uma adição divertida e respeitosa à franquia, com um protagonista promissor e boas cenas de ação, enquanto outros veem como um filme que se apoia demais na nostalgia, sem trazer muita novidade ou profundidade, com um roteiro que poderia ser mais bem trabalhado. A experiência de cada espectador parece depender de suas expectativas em relação à franquia e à forma como a nostalgia é utilizada. O ambiente de Karate Kid Lendas. Ele é marcado por sua dualidade cultural e geográfica, refletindo a jornada do protagonista e a união de diferentes estilos de luta. Podemos destacar os seguintes aspectos do ambiente. Beijing, na China, no início do filme. O filme começa em Beijing, imergindo o espectador na rica cultura das tradições do Kung Fu chinês. Vemos academias de Kung Fu e arquitetura tradicional chinesa, vislumbrante o cotidiano da vida da cidade. Este ambiente estabelece a base das habilidades e da identidade de Lin Feng. Este cenário inicial também carrega um tom de perda e mudança, sendo o local onde a tragédia familiar ocorre e que motiva na mudança para Nova York. Nova York, nos Estados Unidos, que a maior parte do filme ocorre lá. A maior parte da narrativa se desenrola na vibrante e divertida Nova York,
O contraste com a tranquilidade inicial de Beijing é evidente. Vemos as ruas movimentadas, os arranha-céus imponentes e a atmosfera multicultural da cidade. Dentro de Nova York, exploramos diferentes micromos. Escolas de Lee representam um desafio na adaptação a um novo ambiente social, com seus próprios códigos e hierarquias. É onde eles enfrentam o bullying e onde conhece a Mia. O apartamento de Lee e sua mãe é um espaço mais íntimo que reflete a vida deles e a tentativa de construir um lar em um lugar estranho. Os locais de treinamento. Inicialmente, vemos Lee praticando em um espaço improvisado ou em academias com uma abordagem diferente do que eles estão acostumados. Com a entrada de Sr. Han e Daniel, os locais de treinamento se tornam mais focados e simbólicos da união das duas artes marciais. Podemos imaginar um dojo que combine elementos tradicionais do karatê e do kung fu. As ruas e parques das cidades servem como pano de fundo para o encontro, confrontos e momentos de aprendizado fora do ambiente formal de treinamento. Local do torneio é um espaço de alta energia e competição, onde as diferentes escolas e estilos de luta se encontram.
A união de culturas e estilos. O ambiente do filme não é apenas um cenário físico, mas também um espaço onde duas culturas de artes marciais se encontram e se misturam. A presença de Senhor Han com suas raízes no Kung Fu chinês e Daniel LaRusso com sua história no Karatê de Okinawa traz essa fusão para os locais de treinamento e para a própria jornada de Lee. Essa união se reflete visualmente nos possíveis locais de treinamento, que pode incorporar elementos de design oriental e ocidental, simbolizando aí a ponte que está sendo construída. Em suma, o ambiente de Karate Kid Lendas desempenha um papel crucial na narrativa, representando a jornada de Lee desde a sua raiz no Kung Fu chinês até a sua adaptação à cultura americana e sua evolução como artista marcial, através da união de diferentes tradições. A vibrante Nova York serve como um palco para essa transformação e para o encontro de duas lendas das artes marciais. Assistir Karate Kid Lendas pode ser uma experiência interessante por diversos motivos, dependendo dos seus gostos e do que você procura em um filme. Se você é fã da franquia Karate Kid, o retorno de personagens icônicos, ver Senhor Han de Jack Chan e Daniel LaRusso de Ralph juntos novamente é um grande atrativo. A dinâmica entre eles e a forma como eles interagem devem trazer nostalgia e novas perspectivas para os fãs. Continuação do legado. O filme expande o universo Karate Kid ao introduzir um novo protagonista e explorar a união do Kung Fu com o Karate, mantendo viva a essência da franquia de superação e aprendizado através das artes marciais. Possíveis conexões com Cobra Kai. Embora as críticas mencionem que essa conexão pode não ser o foco principal, existe a expectativa de que o filme possa se integrar de alguma forma ao universo popular da série, o que seria interessante para os fãs. Se você gosta de filmes de artes marciais, você vai gostar das cenas de luta. As configurações de luta são apontadas como um dos pontos fortes, prometendo sequências de ação emocionantes e bem executadas. Exploração de diferentes estilos. A premissa de unir o Kung Fu e o Karatê oferece uma expectativa de ver diferentes abordagens de artes marciais em ação e como elas podem se completar. Se você aprecia histórias de superação e crescimento pessoal, você vai ter aí como um atrativo principal a jornada do protagonista. A história de Lin Fong, um jovem que precisa se adaptar a um novo país e superar desafios pessoais através do treinamento em artes marciais. É um tema universal e inspirador. Mentoria. A relação entre Lee e seus dois mestres, Sr. Hang e Daniel, deve explorar a importância da orientação e do aprendizado com figuras experientes. Se você busca um filme com uma pegada nostálgica, mas com novos elementos, equilíbrio entre o passado e o presente, o filme tenta equilibrar a nostalgia dos filmes clássicos com a introdução de um novo protagonista e uma nova história, buscando atrair tanto os fãs de longa data quanto um público mais jovem. Resumo detalhado de Karate Kid Lendas de 2025. Karate Kid Lendas nos apresenta a história de Lin Fong Ben-hong, um jovem prodígio do Kung Fu que, após uma tragédia familiar, se muda para Beijing, para Nova York, com sua mãe. Tentando se adaptar à nova vida, Lee enfrenta desafios atípicos de um adolescente em um ambiente desconhecido. O caminho que Lee cruza com o Sr. Han Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos do filme de 2010,
Percebendo o talento e a necessidade de orientação do jovem, Sr. Han decide ajudá-lo. No entanto, para preparar Lee para um grande torneio de artes marciais que se aproxima, Han percebe que precisará de uma abordagem diferente, unindo o Kung Fu com o Karatê. E nesse ponto que entra em cena a lenda da franquia de Karate Kid, Daniel LaRusso. Sr. Han recruta Daniel buscando expertise e conhecimento do Karatê para complementar o treinamento de Lee. A dinâmica entre os dois mestres, cada um com sua filosofia e estilo de luta, se torna um elemento central da narrativa. Sob a tutela de Sr. Han e Daniel, Lin Fong embarca em uma jornada de aprendizado que vai além das técnicas de luta. Ele aprende sobre disciplina, respeito, autoconhecimento e a importância de encontrar o equilíbrio entre diferentes abordagens. A união do Kung Fu e do Karatê representa essa busca por equilíbrio, mostrando que a força reside na combinação de diferentes habilidades e perspectivas. O filme culmina em um espetáculo épico de artes marciais, onde Lin Fong coloca em prática tudo o que aprendeu ao combinar os ensinamentos de Kung Fu de Sr. Han com a sabedoria do Karatê de Daniel LaRusso. Lee desenvolve um estilo de luta único e demonstra que a união de diferentes tradições pode gerar resultados surpreendentes. Além da ação e da sequência de luta de Karate Kid Lendas, explora temas como superação, amizade e a importância da mentoria. A relação entre Lee e seus dois mestres se aprofunda ao longo da trama, mostrando como a orientação e a sabedoria de figuras experientes podem moldar o caminho de um jovem. O filme também aborda as relações familiares de Lee e suas novas amizades em Nova York, especialmente com a família Lapine. O final do filme reforça a mensagem central da franquia: respeito, disciplina e autoconhecimento. E competição, não apenas pela habilidade de luta, mas pela sua capacidade de integrar diferentes estilos e pela sabedoria adquirida de seus mentores. Embora não haja uma cena pós-crédito tradicional, o filme apresenta um epílogo especial que conecta ainda mais lendas com o universo de Karate Kid. Vemos Lin Fong enviando uma pizza para Nova York, para a Califórnia, diretamente para a casa de Daniel LaRusso, em tom de brincadeira sobre abrir um novo negócio chamado Miyagi Pizza. Essa cena serve como uma ponte para o futuro da franquia, sugerindo possíveis novas interações entre os personagens e mantendo viva a memória do icônico Sr. Miyagi. Com certeza, vamos falar dos personagens principais de Karate Kid Lendas. Lin Fong, o protagonista do filme, um jovem talentoso no Kung Fu que se muda de Beijing para Nova York após uma tragédia familiar. Inseguro em seu novo ambiente, ele se inscreve em um torneio de artes marciais e busca orientações de dois mestres para encontrar o seu caminho. Lee representa a nova geração da franquia, aprendendo a equilibrar tradições e novas influências. Sr. Han, interpretado por Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos no filme de 2010, ele reconhece o potencial de Lee e decide treiná-lo para o torneio. Sr. Han atua como uma figura paterna e um guia espiritual para o jovem, ensinando-lhe não apenas as técnicas de luta, mas também a disciplina e o autoconhecimento. Daniel LaRusso, o icônico Karate Kid da trilha sonora original, agora um adulto experiente, Daniel LaRusso é recrutado por Sr. Han para complementar o treinamento de Lee
com seus conhecimentos de karatê. Ele traz sua sabedoria e filosofia de vida para ajudar o jovem a encontrar o equilíbrio entre Kung Fu e o karatê. Daniel representa a ligação com o passado da franquia e a continuidade de seus ensinamentos. Mia, a primeira amiga de Lee em Nova York, e seu interesse romântico. Assim como Elizabeth Shue no filme original, Mia desempenha um papel importante na adaptação de Lee em sua nova cidade, sua nova vida, e imediatamente o coloca em conflito com o antagonista. Connor, o valentão local e o principal antagonista do filme. Connor torna a vida de Lee um desafio em Nova York e se torna o seu rival no torneio de artes marciais. Ele representa o obstáculo que Lee precisa superar, tanto físico quanto emocional. Mãe de Lee, Ming Na Hin, uma mulher protetora e determinada que se muda com seu filho para Nova York após a queda do filho mais velho, após a perda. Inicialmente, hesita em permitir que Lee treine artes marciais novamente. Ela percebe que o impacto positivo que o treinamento tem sobre ele e apoia na sua jornada. Victor, um boxeador que se torna amigo de Lee. Os dois trocam conhecimentos sobre luta, mostrando como diferentes estilos podem se complementar. Victor representa um apoio inspirador para Lee em seu novo ambiente. Eles são personagens centrais que impulsionam a narrativa de Karate Kid Lendas, cada um contribuindo para a jornada de Lee e aprendizado e autodescoberta. As críticas a Karate Kid Lendas parecem ser mistas, com alguns pontos positivos e negativos recorrentes. Pontos positivos: Ben Hung como protagonista. Muitos críticos elogiaram o carisma e o talento de Ben Hung, considerando promissor para o futuro da franquia. Cenas de luta. As coreografias das cenas de luta são frequentemente destacadas como bem feitas e envolventes. Nostalgia bem utilizada em alguns casos. Alguns críticos apreciam a forma como o filme equilibra a nostalgia com novos elementos,
utilizando referências à franquia de maneira funcional e narrativa, com carinho pela obra original. Encontro de Daniel e Sr. Han. A dinâmica e a atuação conjunta de Jack Chan e Ripple são apontados como um dos pontos altos do filme, especialmente quando eles dividem mais tempo de tela. Essência da franquia. Alguns avaliadores sentem que o filme mantém a essência e os valores da franquia Karate Kid. Acessível a novos públicos. Há quem acredite que o filme funciona bem, mesmo para quem não assistiu aos filmes anteriores ou à série Cobra Kai. Vamos agora para os pontos negativos. Roteiros com problemas de ritmo e profundidade. Algumas críticas mencionam que o roteiro tenta condensar muitas ideias, resultando em uma história com pouco tempo para desenvolver seus temas e personagens de forma aprofundada. Nostalgia vazia ou excessiva em alguns casos. Outros críticos consideram que a nostalgia é utilizada de forma vazia, sem um impacto emocional real, e que o filme se apoia demais em elementos já conhecidos. Repetição de fórmulas. Alguns sentem que o filme repete a estrutura narrativa dos filmes anteriores, faltando originalidade. Desenvolvimento do vilão. Há quem gostaria de ter visto o maior desenvolvimento do antagonista. Final apressado ou focado demais em fanservice. Algumas opiniões apontam que o final parece um pouco apressado e que se concentra demais em agradar os fãs. Talvez um detrimento de uma conclusão mais satisfatória para a história de Lee. Conexão com Cobra Kai mal explorada. Apesar da expectativa de uma ligação forte com a série, alguns críticos sentiram que essa conexão não foi tão impactante quanto poderia ser. Mistura de Kung Fu e Karatê. Para alguns, a justificativa e a integração dos dois estilos de luta não foram totalmente convincentes. Em resumo, as opiniões sobre Karate Kid Lendas são diversas. Alguns consideram uma adição divertida e respeitosa à franquia, com um protagonista promissor e boas cenas de ação, enquanto outros veem como um filme que se apoia demais na nostalgia, sem trazer muita novidade ou profundidade, com um roteiro que poderia ser mais bem trabalhado. A experiência de cada espectador parece depender de suas expectativas em relação à franquia e à forma como a nostalgia é utilizada. O ambiente de Karate Kid Lendas. Ele é marcado por sua dualidade cultural e geográfica, refletindo a jornada do protagonista e a união de diferentes estilos de luta. Podemos destacar os seguintes aspectos do ambiente. Beijing, na China, no início do filme. O filme começa em Beijing, imergindo o espectador na rica cultura das tradições do Kung Fu chinês. Vemos academias de Kung Fu e arquitetura tradicional chinesa, vislumbrante o cotidiano da vida da cidade. Este ambiente estabelece a base das habilidades e da identidade de Lin Feng. Este cenário inicial também carrega um tom de perda e mudança, sendo o local onde a tragédia familiar ocorre e que motiva na mudança para Nova York. Nova York, nos Estados Unidos, que a maior parte do filme ocorre lá. A maior parte da narrativa se desenrola na vibrante e divertida Nova York. O contraste com a tranquilidade inicial de Beijing é evidente. Vemos as ruas movimentadas, os arranha-céus imponentes e a atmosfera multicultural da cidade. Dentro de Nova York, exploramos diferentes micromos. Escolas de Lee representam o desafio na adaptação a um novo ambiente social, com seus próprios códigos e hierarquias. É onde eles enfrentam o bullying e onde conhece a Mia. O apartamento de Lee e sua mãe é um espaço mais íntimo que reflete a vida deles e a tentativa de construir um lar em um lugar estranho. Os locais de treinamento.
Inicialmente, vemos Lee praticando em um espaço improvisado ou em academias com uma abordagem diferente do que eles estão acostumados. Com a entrada de Sr. Han e Daniel, os locais de treinamento se tornam mais focados e simbólicos da união das duas artes marciais. Podemos imaginar um dojo que combine elementos tradicionais do karatê e do kung fu. As ruas e parques das cidades servem como pano de fundo para o encontro, confrontos e momentos de aprendizado fora do ambiente formal de treinamento. Local do torneio é um espaço de alta energia e competição, onde as diferentes escolas e estilos de luta se encontram.
A união de culturas e estilos. O ambiente do filme não é apenas um cenário físico, mas também um espaço onde duas culturas de artes marciais se encontram e se misturam. A presença de Senhor Han, com suas raízes no Kung Fu chinês, e Daniel LaRusso, com sua história no Karatê de Okinawa, traz essa fusão para os locais de treinamento e para a própria jornada de Lee. Essa união se reflete visualmente nos possíveis locais de treinamento, que pode incorporar elementos de design oriental e ocidental, simbolizando aí a ponte que está sendo construída. Em suma, o ambiente de Karate Kid Lendas desempenha um papel crucial na narrativa, representando a jornada de Lee desde a sua raiz no Kung Fu chinês até a sua adaptação à cultura americana e sua evolução como artista marcial, através da união de diferentes tradições. A vibrante Nova York serve como um palco para essa transformação e para o encontro de duas lendas das artes marciais. Assistir Karate Kids Lendas pode ser uma experiência interessante por diversos motivos, dependendo dos seus gostos e do que você procura em um filme. Se você é fã da franquia Karate Kid, o retorno de personagens icônicos, ver Senhor Han de Jack Chan e Daniel LaRusso de Ralph juntos novamente é um grande atrativo. A dinâmica entre eles e a forma como eles interagem devem trazer nostalgia e novas perspectivas para os fãs. Continuação do legado. O filme expande o universo Karate Kid ao introduzir um novo protagonista e explorar a união do Kung Fu com o Karate, mantendo viva a essência da franquia de superação e aprendizado através das artes marciais. Possíveis conexões com Cobra Kai. Embora as críticas mencionem que essa conexão pode não ser o foco principal, existe a expectativa de que o filme possa se integrar de alguma forma ao universo popular da série, o que seria interessante para os fãs. Se você gosta de filmes de artes marciais, você vai gostar das cenas de luta. As configurações de luta são apontadas como um dos pontos fortes, prometendo sequências de ação emocionantes e bem executadas. Exploração de diferentes estilos. A premissa de unir o Kung Fu e o Karatê oferece uma expectativa de ver diferentes abordagens de artes marciais em ação e como elas podem se completar. Se você aprecia histórias de superação e crescimento pessoal, você vai ter aí como um atrativo principal a jornada do protagonista. A história de Lin Fong, um jovem que precisa se adaptar a um novo país e superar desafios pessoais através do treinamento em artes marciais. É um tema universal e inspirador. Mentoria. A relação entre Lee e seus dois mestres, Sr. Hang e Daniel, deve explorar a importância da orientação e do aprendizado com figuras experientes. Se você busca um filme com uma pegada nostálgica, mas com novos elementos, equilíbrio entre o passado e o presente, o filme tenta equilibrar a nostalgia dos filmes clássicos com a introdução de um novo protagonista e uma nova história, buscando atrair tanto os fãs de longa data quanto um público mais jovem. Resumo detalhado de Karate Kid Lendas de 2025. Karate Kid Lendas nos apresenta a história de Lin Fong Ben-hong, um jovem prodígio do Kung Fu que, após uma tragédia familiar, se muda para Beijing, para Nova York, com sua mãe. Tentando se adaptar à nova vida, Lee enfrenta desafios atípicos de um adolescente em um ambiente desconhecido. O caminho que Lee cruza com o Sr. Han Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos do filme de 2010,
Percebendo o talento e a necessidade de orientação do jovem, Sr. Han decide ajudá-lo. No entanto, para preparar Lee para um grande torneio de artes marciais que se aproxima, Han percebe que precisará de uma abordagem diferente, unindo o Kung Fu com o Karatê. E nesse ponto que entra em cena a lenda da franquia de Karate Kid, Daniel LaRusso. Sr. Han recruta Daniel buscando expertise e conhecimento do Karatê para complementar o treinamento de Lee. A dinâmica entre os dois mestres, cada um com sua filosofia e estilo de luta, se torna um elemento central da narrativa. Sob a tutela de Sr. Han e Daniel, Lin Fong embarca em uma jornada de aprendizado que vai além das técnicas de luta. Ele aprende sobre disciplina, respeito, autoconhecimento e a importância de encontrar o equilíbrio entre diferentes abordagens. A união do Kung Fu e do Karatê representa essa busca por equilíbrio, mostrando que a verdade, a força reside na combinação de diferentes habilidades e perspectivas. O filme culmina em um espetáculo épico de artes marciais, onde Lin Fong coloca em prática tudo o que aprendeu ao combinar os ensinamentos de Kung Fu de Sr. Han com a sabedoria do Karatê de Daniel LaRusso. Lee desenvolve um estilo de luta único e demonstra que a união de diferentes tradições pode gerar resultados surpreendentes. Além da ação e da sequência de luta de Karate Kid Lendas, explora temas como superação, amizade e a importância da mentoria. A relação entre Lee e seus dois mestres se aprofunda ao longo da trama, mostrando como a orientação e a sabedoria de figuras experientes podem moldar o caminho de um jovem. O filme também aborda as relações familiares de Lee e suas novas amizades em Nova York, especialmente com a família Lapine. O final do filme reforça a mensagem central da franquia: respeito, disciplina e autoconhecimento. E competição, não apenas pela habilidade de luta, mas pela sua capacidade de integrar diferentes estilos e pela sabedoria adquirida de seus mentores. Embora não haja uma cena pós-crédito tradicional, o filme apresenta um epílogo especial que conecta ainda mais lendas com o universo de Karate Kid. Vemos Lin Fong enviando uma pizza para Nova York, para a Califórnia, diretamente para a casa de Daniel LaRusso, em tom de brincadeira sobre abrir um novo negócio chamado Miyagi Pizza. Essa cena serve como uma ponte para o futuro da franquia, sugerindo possíveis novas interações entre os personagens e mantendo viva a memória do icônico Sr. Miyagi. Com certeza, vamos falar dos personagens principais de Karate Kid Lendas. Lin Fong, o protagonista do filme, um jovem talentoso no Kung Fu que se muda de Beijing para Nova York após uma tragédia familiar. Inseguro em seu novo ambiente, ele se inscreve em um torneio de artes marciais e busca orientações de dois mestres para encontrar o seu caminho. Lee representa a nova geração da franquia, aprendendo a equilibrar tradições e novas influências. Sr. Han, interpretado por Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos no filme de 2010, ele reconhece o potencial de Lee e decide treiná-lo para o torneio. Sr. Han atua como uma figura paterna e um guia espiritual para o jovem, ensinando-lhe não apenas as técnicas de luta, mas também a disciplina e o autoconhecimento. Daniel LaRusso, o icônico Karate Kid da trilha sonora original, agora um adulto experiente, Daniel LaRusso é recrutado por Sr. Han para complementar o treinamento de Lee
com seus conhecimentos de karatê. Ele traz sua sabedoria e filosofia de vida para ajudar o jovem a encontrar o equilíbrio entre Kung Fu e o karatê. Daniel representa a ligação com o passado da franquia e a continuidade de seus ensinamentos. Mia, a primeira amiga de Lee em Nova York, e seu interesse romântico. Assim como Elizabeth Shue no filme original, Mia desempenha um papel importante na adaptação de Lee em sua nova cidade, sua nova vida, e imediatamente o coloca em conflito com o antagonista. Connor, o valentão local e o principal antagonista do filme. Connor torna a vida de Lee um desafio em Nova York e se torna o seu rival no torneio de artes marciais. Ele representa o obstáculo que Lee precisa superar, tanto físico quanto emocional. Mãe de Lee, Ming Na Hin, uma mulher protetora e determinada que se muda com seu filho para Nova York após a queda do filho mais velho, após a perda. Inicialmente, hesita em permitir que Lee treine artes marciais novamente. Ela percebe que o impacto positivo que o treinamento tem sobre ele e apoia na sua jornada. Victor, um boxeador que se torna amigo de Lee. Os dois trocam conhecimentos sobre luta, mostrando como diferentes estilos podem se complementar. Victor representa um apoio inspirador para Lee em seu novo ambiente. Eles são personagens centrais que impulsionam a narrativa de Karate Kid Lendas, cada um contribuindo para a jornada de Lee e aprendizado e autodescoberta. As críticas a Karate Kid Lendas parecem ser mistas, com alguns pontos positivos e negativos recorrentes. Pontos positivos: Ben Hung como protagonista. Muitos críticos elogiaram o carisma e o talento de Ben Hung, considerando promissor para o futuro da franquia. Cenas de luta. As coreografias das cenas de luta são frequentemente destacadas como bem feitas e envolventes. Nostalgia bem utilizada em alguns casos. Alguns críticos apreciam a forma como o filme equilibra a nostalgia com novos elementos,
utilizando referências à franquia de maneira funcional e narrativa, com carinho pela obra original. Encontro de Daniel e Sr. Han. A dinâmica e a atuação conjunta de Jack Chan e Ripple são apontados como um dos pontos altos do filme, especialmente quando eles dividem mais tempo de tela. Essência da franquia. Alguns avaliadores sentem que o filme mantém a essência e os valores da franquia Karate Kid. Acessível a novos públicos. Há quem acredite que o filme funciona bem, mesmo para quem não assistiu aos filmes anteriores ou à série Cobra Kai. Vamos agora para os pontos negativos. Roteiros com problemas de ritmo e profundidade. Algumas críticas mencionam que o roteiro tenta condensar muitas ideias, resultando em uma história com pouco tempo para desenvolver seus temas e personagens de forma aprofundada. Nostalgia vazia ou excessiva em alguns casos. Outros críticos consideram que a nostalgia é utilizada de forma vazia sem um impacto emocional real e que o filme se apoia demais em elementos já conhecidos. Repetição de fórmulas. Alguns sentem que o filme repete a estrutura narrativa dos filmes anteriores, faltando originalidade. Desenvolvimento do vilão. Há quem gostaria de ter visto o maior desenvolvimento do antagonista. Final apressado ou focado demais em fanservice. Algumas opiniões apontam que o final parece um pouco apressado e que se concentra demais em agradar os fãs. Talvez um detrimento de uma conclusão mais satisfatória para a história de Lee. Conexão com Cobra Kai mal explorada. Apesar da expectativa de uma ligação forte com a série, alguns críticos sentiram que essa conexão não foi tão impactante quanto poderia ser. Mistura de Kung Fu e Karatê. Para alguns, a justificativa e a integração dos dois estilos de luta não foram totalmente convincentes. Em resumo, as opiniões sobre Karate Kid Lendas são diversas. Alguns consideram uma adição divertida e respeitosa à franquia, com um protagonista promissor e boas cenas de ação, enquanto outros veem como um filme que se apoia demais na nostalgia, sem trazer muita novidade ou profundidade, com um roteiro que poderia ser mais bem trabalhado. A experiência de cada espectador parece depender de suas expectativas em relação à franquia e à forma como a nostalgia é utilizada. O ambiente de Karate Kid Lendas. Ele é marcado por sua dualidade cultural e geográfica, refletindo a jornada do protagonista e a união de diferentes estilos de luta. Podemos destacar os seguintes aspectos do ambiente. Beijing, na China, no início do filme. O filme começa em Beijing, imergindo o espectador na rica cultura das tradições do Kung Fu chinês. Vemos academias de Kung Fu e arquitetura tradicional chinesa, vislumbrante o cotidiano da vida da cidade. Este ambiente estabelece a base das habilidades e da identidade de Lin Feng. Este cenário inicial também carrega um tom de perda e mudança, sendo o local onde a tragédia familiar ocorre e que motiva na mudança para Nova York. Nova York, nos Estados Unidos, que a maior parte do filme ocorre lá. A maior parte da narrativa se desenrola na vibrante e divertida Nova York. O contraste com a tranquilidade inicial de Beijing é evidente. Vemos as ruas movimentadas, os arranha-céus imponentes e a atmosfera multicultural da cidade. Dentro de Nova York, exploramos diferentes micromos. Escolas de Lee representam o desafio na adaptação a um novo ambiente social, com seus próprios códigos e hierarquias. É onde eles enfrentam o bullying e onde conhece a Mia. O apartamento de Lee e sua mãe é um espaço mais íntimo que reflete a vida deles e a tentativa de construir um lar em um lugar estranho. Os locais de treinamento.
Inicialmente, vemos Lee praticando em um espaço improvisado ou em academias com uma abordagem diferente do que eles estão acostumados. Com a entrada de Sr. Han e Daniel, os locais de treinamento se tornam mais focados e simbólicos da união das duas artes marciais. Podemos imaginar um dojo que combine elementos tradicionais do karatê e do kung fu. As ruas e parques das cidades servem como pano de fundo para o encontro, confrontos e momentos de aprendizado fora do ambiente formal de treinamento. Local do torneio é um espaço de alta energia e competição, onde as diferentes escolas e estilos de luta se encontram.
A união de culturas e estilos. O ambiente do filme não é apenas um cenário físico, mas também um espaço onde duas culturas de artes marciais se encontram e se misturam. A presença de Senhor Han, com suas raízes no Kung Fu chinês, e Daniel LaRusso, com sua história no Karatê de Okinawa, traz essa fusão para os locais de treinamento e para a própria jornada de Lee. Essa união se reflete visualmente nos possíveis locais de treinamento, que pode incorporar elementos de design oriental e ocidental, simbolizando aí a ponte que está sendo construída. Em suma, o ambiente de Karate Kid Lendas desempenha um papel crucial na narrativa, representando a jornada de Lee desde a sua raiz no Kung Fu chinês até a sua adaptação à cultura americana e sua evolução como artista marcial, através da união de diferentes tradições. A vibrante Nova York serve como um palco para essa transformação e para o encontro de duas lendas das artes marciais. Assistir Karate Kid Lendas pode ser uma experiência interessante por diversos motivos, dependendo dos seus gostos e do que você procura em um filme. Se você é fã da franquia Karate Kid, o retorno de personagens icônicos, ver Senhor Han de Jack Chan e Daniel LaRusso de Ralph juntos novamente é um grande atrativo. A dinâmica entre eles e a forma como eles interagem devem trazer nostalgia e novas perspectivas para os fãs. Continuação do legado. O filme expande o universo Karate Kid ao introduzir um novo protagonista e explorar a união do Kung Fu com o Karatê, mantendo viva a essência da franquia de superação e aprendizado através das artes marciais. Possíveis conexões com Cobra Kai. Embora as críticas mencionem que essa conexão pode não ser o foco principal, existe a expectativa de que o filme possa se integrar de alguma forma ao universo popular da série, o que seria interessante para os fãs. Se você gosta de filmes de artes marciais, você vai gostar das cenas de luta. As configurações de lutas são apontadas como um dos pontos fortes, prometendo sequências de ação emocionantes e bem executadas. Exploração de diferentes estilos. A premissa de unir o Kung Fu e o Karatê oferece uma expectativa de ver diferentes abordagens de artes marciais em ação e como elas podem se completar. Se você aprecia histórias de superação e crescimento pessoal, você vai ter aí como um atrativo principal a jornada do protagonista, a história de Lin Fong, um jovem que precisa se adaptar a um novo país e superar desafios pessoais através do treinamento em artes marciais. É um tema universal e inspirador. Mentoria. A relação entre Lee e seus dois mestres, Sr. Hang e Daniel, deve explorar a importância da orientação e do aprendizado com figuras experientes. Se você busca um filme com uma pegada nostálgica, mas com novos elementos, equilíbrio entre o passado e o presente, o filme tenta equilibrar a nostalgia dos filmes clássicos com a introdução de um novo protagonista e uma nova história, buscando atrair tanto os fãs de longa data quanto um público mais jovem. Resumo detalhado de Karate Kid Lendas de 2025. Karate Kid Lendas nos apresenta a história de Lin Fong Ben-hong, um jovem prodígio do Kung Fu que, após uma tragédia familiar, se muda para Beijing, para Nova York, com sua mãe. Tentando se adaptar à nova vida, Lee enfrenta desafios atípicos de um adolescente em um ambiente desconhecido. O caminho que Lee cruza com o Sr. Han Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos do filme de 2010,
Percebendo o talento e a necessidade de orientação do jovem, Sr. Han decide ajudá-lo. No entanto, para preparar Lee para um grande torneio de artes marciais que se aproxima, Han percebe que precisará de uma abordagem diferente, unindo o Kung Fu com o Karatê. E nesse ponto que entra em cena a lenda da franquia de Karate Kid, Daniel LaRusso. Sr. Han recruta Daniel buscando expertise e conhecimento do Karatê para complementar o treinamento de Lee. A dinâmica entre os dois mestres, cada um com sua filosofia e estilo de luta, se torna um elemento central da narrativa. Sob a tutela de Sr. Han e Daniel, Lin Fong embarca em uma jornada de aprendizado que vai além das técnicas de luta. Ele aprende sobre disciplina, respeito, autoconhecimento e a importância de encontrar o equilíbrio entre diferentes abordagens. A união do Kung Fu e do Karatê representa essa busca por equilíbrio, mostrando que a verdade, a força reside na combinação de diferentes habilidades e perspectivas. O filme culmina em um espetáculo épico de artes marciais, onde Lin Fong coloca em prática tudo o que aprendeu ao combinar os ensinamentos de Kung Fu de Sr. Han com a sabedoria do Karatê de Daniel LaRusso. Lee desenvolve um estilo de luta único e demonstra que a união de diferentes tradições pode gerar resultados surpreendentes. Além da ação e da sequência de luta de Karate Kid Lendas, explora temas como superação, amizade e a importância da mentoria. A relação entre Lee e seus dois mestres se aprofunda ao longo da trama, mostrando como a orientação e a sabedoria de figuras experientes podem moldar o caminho de um jovem. O filme também aborda as relações familiares de Lee e suas novas amizades em Nova York, especialmente com a família Lapine. O final do filme reforça a mensagem central da franquia: respeito, disciplina e autoconhecimento. E competição, não apenas pela habilidade de luta, mas pela sua capacidade de integrar diferentes estilos e pela sabedoria adquirida de seus mentores. Embora não haja uma cena pós-crédito tradicional, o filme apresenta um epílogo especial que conecta ainda mais lendas com o universo de Karate Kid. Vemos Lin Fong enviando uma pizza para Nova York, para a Califórnia, diretamente para a casa de Daniel LaRusso, em tom de brincadeira sobre abrir um novo negócio chamado Miyagi Pizza. Essa cena serve como uma ponte para o futuro da franquia, sugerindo possíveis novas interações entre os personagens e mantendo viva a memória do icônico Sr. Miyagi. Com certeza, vamos falar dos personagens principais de Karate Kid Lendas. Lin Fong, o protagonista do filme, um jovem talentoso no Kung Fu que se muda de Beijing para Nova York após uma tragédia familiar. Inseguro em seu novo ambiente, ele se inscreve em um torneio de artes marciais e busca orientações de dois mestres para encontrar o seu caminho. Lee representa a nova geração da franquia, aprendendo a equilibrar tradições e novas influências. Sr. Han, interpretado por Jack Chan, o mestre de Kung Fu que conhecemos no filme de 2010, ele reconhece o potencial de Lee e decide treiná-lo para o torneio. Sr. Han atua como uma figura paterna e um guia espiritual para o jovem, ensinando-lhe não apenas as técnicas de luta, mas também a disciplina e o autoconhecimento. Daniel LaRusso, o icônico Karate Kid da trilha sonora original, agora um adulto experiente, Daniel LaRusso é recrutado por Sr. Han para complementar o treinamento de Lee
com seus conhecimentos de karatê. Ele traz sua sabedoria e filosofia de vida para ajudar o jovem a encontrar o equilíbrio entre Kung Fu e o karatê. Daniel representa a ligação com o passado da franquia e a continuidade de seus ensinamentos. Mia, a primeira amiga de Lee em Nova York, e seu interesse romântico. Assim como Elizabeth Shue no filme original, Mia desempenha um papel importante na adaptação de Lee em sua nova cidade, sua nova vida, e imediatamente o coloca em conflito com o antagonista. Connor, o valentão local e o principal antagonista do filme. Connor torna a vida de Lee um desafio em Nova York e se torna o seu rival no torneio de artes marciais. Ele representa o obstáculo que Lee precisa superar, tanto físico quanto emocional. Mãe de Lee, Ming Na Hin, uma mulher protetora e determinada que se muda com seu filho para Nova York após a queda do filho mais velho, após a perda. Inicialmente, hesita em permitir que Lee treine artes marciais novamente. Ela percebe que o impacto positivo que o treinamento tem sobre ele e apoia na sua jornada. Victor, um boxeador que se torna amigo de Lee. Os dois trocam conhecimentos sobre luta, mostrando como diferentes estilos podem se complementar. Victor representa um apoio inspirador para Lee em seu novo ambiente. Eles são personagens centrais que impulsionam a narrativa de Karate Kid Lendas, cada um contribuindo para a jornada de Lee e aprendizado e autodescoberta. As críticas a Karate Kid Lendas parecem ser mistas, com alguns pontos positivos e negativos recorrentes. Pontos positivos: Ben Hung como protagonista. Muitos críticos elogiaram o carisma e o talento de Ben Hung, considerando promissor para o futuro da franquia. Cenas de luta. As coreografias das cenas de luta são frequentemente destacadas como bem feitas e envolventes. Nostalgia bem utilizada em alguns casos. Alguns críticos apreciam a forma como o filme equilibra a nostalgia com novos elementos.
utilizando referências à franquia de maneira funcional e narrativa, com carinho pela obra original. Encontro de Daniel e Sr. Han. A dinâmica e a atuação conjunta de Jack Chan e Ripple são apontados como um dos pontos altos do filme, especialmente quando eles dividem mais tempo de tela. Essência da franquia. Alguns avaliadores sentem que o filme mantém a essência e os valores da franquia Karate Kid. Acessível a novos públicos. Há quem acredite que o filme funciona bem, mesmo para quem não assistiu aos filmes anteriores ou à série Cobra Kai. Vamos agora para os pontos negativos. Roteiros com problemas de ritmo e profundidade. Algumas críticas mencionam que o roteiro tenta condensar muitas ideias, resultando em uma história com pouco tempo para desenvolver seus temas e personagens de forma aprofundada. Nostalgia vazia ou excessiva em alguns casos. Outros críticos consideram que a nostalgia é utilizada de forma vazia sem um impacto emocional real e que o filme se apoia demais em elementos já conhecidos. Repetição de fórmulas. Alguns sentem que o filme repete a estrutura narrativa dos filmes anteriores, faltando originalidade. Desenvolvimento do vilão. Há quem gostaria de ter visto o maior desenvolvimento do antagonista. Final apressado ou focado demais em fanservice. Algumas opiniões apontam que o final parece um pouco apressado e que se concentra demais em agradar os fãs. Talvez um detrimento de uma conclusão mais satisfatória para a história de Lee. Conexão com Cobra Kai mal explorada. Apesar da expectativa de uma ligação forte com a série, alguns críticos sentiram que essa conexão não foi tão impactante quanto poderia ser. Mistura de Kung Fu e Karatê. Para alguns, a justificativa e a integração dos dois estilos de luta não foram totalmente convincentes. Em resumo, as opiniões sobre Karate Kid Lendas são diversas. Alguns consideram uma adição divertida e respeitosa à franquia, com um protagonista promissor e boas cenas de ação, enquanto outros veem como um filme que se apoia demais na nostalgia, sem trazer muita novidade ou profundidade, com um roteiro que poderia ser mais bem trabalhado. A experiência de cada espectador parece depender de suas expectativas em relação à franquia e à forma como a nostalgia é utilizada. O ambiente de Karate Kid Lendas. Ele é marcado por sua dualidade cultural e geográfica, refletindo a jornada do protagonista e a união de diferentes estilos de luta. Podemos destacar os seguintes aspectos do ambiente. Beijing, na China, no início do filme. O filme começa em Beijing, imergindo o espectador na rica cultura das tradições do Kung Fu chinês. Vemos academias de Kung Fu e arquitetura tradicional chinesa, vislumbrante o cotidiano da vida da cidade. Este ambiente estabelece a base das habilidades e da identidade de Lin Feng. Este cenário inicial também carrega um tom de perda e mudança, sendo o local onde a tragédia familiar ocorre e que motiva na mudança para Nova York. Nova York, nos Estados Unidos, que a maior parte do filme ocorre lá. A maior parte da narrativa se desenrola na vibrante e divertida Nova York. O contraste com a tranquilidade inicial de Beijing é evidente. Vemos as ruas movimentadas, os arranha-céus imponentes e a atmosfera multicultural da cidade. Dentro de Nova York, exploramos diferentes micromos. Escolas de Lee representam o desafio na adaptação a um novo ambiente social, com seus próprios códigos e hierarquias. É onde eles enfrentam o bullying e onde conhece a Mia. O apartamento de Lee e sua mãe é um espaço mais íntimo que reflete a vida deles e a tentativa de construir um lar em um lugar estranho. Os locais de treinamento.
Inicialmente, vemos Lee praticando em um espaço improvisado ou em academias com uma abordagem diferente do que eles estão acostumados. Com a entrada de Sr. Han e Daniel, os locais de treinamento se tornam mais focados e simbólicos da união das duas artes marciais. Podemos imaginar um dojo que combine elementos tradicionais do karatê e do kung fu. As ruas e parques das cidades servem como pano de fundo para o encontro